ativando um mentor espiritual. E se o seu mentor estiver meio desconectado assim da sua vida, o que você pode fazer? Será que ele está? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, vamos falar hoje sobre mentores espirituais. Então se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e todas as terças-feiras nós temos lives às 20 horas. Então, será que o seu mentor espiritual está meio desconectado de você? Será que de que forma você poderia trazer ele mais para perto de você? De que forma você poderia aproximar a comunicação com você, sentir ele mais próximo? Primeiro nós temos que entender uma coisa muito interessante, que não existe distância espiritual, né? Essa história de perto e longe, físico, no espiritual não existe. Porque a conexão é por aqui, é mente-mente. Então mesmo que o mentor espiritual esteja lá do outro lado do mundo realizando uma tarefa momentânea, a um simples pensar seu, ele pode estar conectado com você, seja telepaticamente, né? ou até aqui do lado. E para ele, essa distância, em um simples pensar, ele já está aqui, do seu lado. Um outro ponto importante para você entender essa dinâmica de mentores espirituais, mentor espiritual, ele não é guarda-costas, não é pai, não é Papai Noel, não é gênio da lâmpada, tá? Então ele não é nada dessas coisas para dizer assim, eu vou estar ali do lado para fazer tudo o que ele quer. Não, eu vou estar ali do lado para proteger de todos os males que vierem a acontecer. Eu estou ali do lado para realizar os desejos. Não, mentor espiritual não é nada disso, tá? Nada disso. Lembrem-se sempre quando vocês quiserem ter um exemplo de mentor espiritual, lembrem das histórias de Emmanuel com Chico Xavier. Aquilo era mentor espiritual. Ele não estava colado no Chico Xavier o tempo todo. Ele não estava lá realizando os desejos e às vezes ele era até muito duro com o Chico Xavier, né? Nas questões das obrigações dele, do que ele tinha que fazer na luta dele, na missão dele de mediunidade, né? Então vejam que nós nos iludimos muito em relação do que é ou do que pode ser um mentor espiritual. Ele não está ali para avisar você que você vai tropeçar na escada, que tem um espírito obsessor influenciando você do teu lado. Ele não está ali para isso, para te salvar do espírito obsessor. Ele está ali sim para permitir que você aprenda com aquele espírito obsessor. Porque já que você foi a pessoa que prejudicou ele, você precisa desenvolver sentimentos contrários à percepção daquilo que você fazia. Ou seja, se você praticou o ódio, você se redescobrir no amor. Descobrir que o amor é que precisa vencer. Anderson, mas isso não vale de nada porque eu não me lembro. Melhor ainda. Por isso que você não se lembra. Para que você desenvolva o amor sem ter a memória do mal que praticou, de forma a nem se consumir pela culpa e nem se corromper de novo pelo ódio. Então, para você que fica achando assim, mas a gente deveria lembrar. Não deveria. Porque às vezes o inimigo está ali do seu lado, na sua família, né? Ele pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu primo, né? Um amigo muito próximo. E o fato de você não saber que aquela pessoa encarnada junto com você era um antigo inimigo, vai lhe ajudar a redesenhar o amor em você. De você passar por situações com aquela pessoa que una você a ela. Por que a gente encarna então com um inimigo na família, com um irmão, por exemplo, o pai ou mãe? Para que justamente diante das dificuldades que vocês passarem, vocês se unam e não se dividam. Então a ideia na família é vocês se juntarem com um objetivo de crescer como comunidade familiar e não de se dividir. Porque a minha mãe não quer isso, a minha mãe não quer aquilo. A sua mãe é sua mãe. Você tem que aprender com ela, se desenvolver. Não adianta você espernear. Quanto mais espernear, mais dor. Quanto mais se debater e odiar, mais dor. Só mais dor. Então a ideia do obsessor é essa que eu falei para vocês. Segundo passo,
Reconexão. Reconexão. E como se reconecta? Não é o mentor espiritual que se afasta. Não é o mentor espiritual que fica distante. É você que se distancia. É você que se afasta do mentor espiritual. Porque o mentor espiritual ele sabe muito bem a sua posição e ele está lá no outro plano. Ele está muito bem enraizado, fixado no objetivo dele. É você que se distancia do que você precisa perto do seu mentor. Então você fica oscilando, às vezes você está mais perto, às vezes você está mais longe. E quando eu falo perto e longe não é distância física, é distância vibratória, da sua vibração aproximar do mentor, estar próxima. Talvez você nunca fique igual. Por quê? Porque o mentor espiritual ele já está desencarnado. Então ele já está num plano vibratório melhor. Você está num plano denso. Então você nunca vai conseguir ficar parelho a ele, né? Mas você pode aproximar o máximo possível e oscilar, porque a gente não fica igual, a gente oscila. Tem dia que a gente acorda muito bem, tem dia que nós estamos pacíficos, tem dia que nós estamos amáveis, caridosos, tem dia que a gente acorda triste, tem dia que a gente fica com raiva, fica nervoso com alguma coisa e acontece, a vibração baixa. Ah, mas eu não quero, Anderson, isso. Como eu faço? Trabalhe a sua questão emocional. Estude, busque o autoconhecimento, busque saber quem você é, quais são as questões emocionais que te abalam, como você dá manutenção nisso, como você apazigua tantos desejos que te atormentam. Talvez ter menos desejos, talvez terem desejos compatíveis com a realidade e não incompatíveis. Talvez, por exemplo, se comparar menos com as outras pessoas e acreditar que na internet as coisas que estão lá são modelos de realidade. Essas coisas fazem com que a sua vibração melhore e você fique mais perto do mentor, mais equilibrado. Não é uma simples prática de técnica, de oração. Ah, eu fiz 5 minutos de oração e agora eu vou perto do mentor, né? Ah, eu fiz lá um mantra e aí eu vou ficar perto. Eu botei um mantra a tocar num aparelho e aí aquele mantra vai me aproximar. Tudo que é externo não faz nada por você, é o interno. O externo é muito bonito, ele influencia a sua percepção no olhar, no cheiro. Você pode acender um incenso, ter um cristal, ter um quadro de uma mandala, você pode ter um mantra tocando. Tudo isso é muito bonito. Ajuda a influenciar o seu cognitivo? Ajuda, mas você tem que permitir-se entrar naquela vibração. Quantas pessoas têm ambientes assim lindos em casa, mas chegam em casa batendo porta, odiando, com raiva. E adianta ter tudo isso? Não adianta se ela não arrefecer os seus sentimentos, se ela não buscar o equilíbrio, se ela não buscar a realidade do que ela é e não do que ela parece ser ou do que ela desejaria ser de uma forma idealizada. Então vejo que essa busca interior não é só uma reforma íntima, meus amigos. É o autoconhecimento. Sem autoconhecimento não dá para ter reforma íntima. Se você não conhecer quem você é, a reforma íntima fica muito difícil de operacionalizar. Vai ser uma coisa assim, você sobe 1, 2, 3 degraus, desce 2, 3 degraus. Você precisa se autoconhecer. Você precisa modificar-se de dentro para fora para que essa reforma íntima aconteça. Então, meus amigos, vejam que a distância do mentor somos nós que causamos, distanciando vibratoriamente. Mas você pode se reconectar. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando agora, mas Anderson, eu queria falar com o meu mentor. Falar, isso é muito difícil. Não são todas as pessoas que estão habilitadas para falar, que podem falar. Isso não é um direito, não está aí para você como um direito. Está com uma questão se pode ou não pode, se deve ou não deve. Mas por quê? Por quê? Porque muitas pessoas iam querer tratar o mentor como pai. A sua carência paternal, a sua carência familiar, de afeto, ia transferir isso para o mentor e ia querer que o mentor fosse o pai, alisando a cabeça ali. Ai, coitado de você, como você sofre. O mentor não está ali para isso, como eu falei para você. Ele está ali para te instruir filosoficamente. Ele não está ali para adivinhar o teu dia de amanhã. Vai chover. Case-se com o João, com o Fernando, com o Pedro, com a Maria, com a Cláudia. Separe-se dessa ou daquela reação. O mentor não dá esse tipo de instrução. Não é? O mentor está ali para te ensinar via inspiração ou via sonhos
coisas interessantes, que aí essas coisas dentro da sua cabeça vão ser como ingredientes que vão servir para você discernir, para você buscar as suas decisões. É como você ler um livro, por exemplo, né? E esse livro te dá tantas ideias que faz você ver um mundo diferente. O livro não tinha resposta direta. Não tinha lá, pergunta tal, com quem eu vou me casar? Resposta. Não tinha. Mas tinha elementos que fazem você pensar sobre o que você deseja, o que você sonha, quais são os seus objetivos na vida. E aí, com base nisso, você escolheu. E isso é maravilhoso, porque dá para você o livre-arbítrio, não te torna um robô, não te torna um escravo, nem um filho preso, atrelado, né? Que tem obrigações de obedecer ao pai, como muitas pessoas acreditam, né? Deus, pai, e nós temos obrigação de obedecer. Deus não obriga nós a nada, né? As pessoas fazem o que querem por aí e Deus assiste e deixa que os filhos às vezes se percam para que eles possam se reencontrar. E aí você dizer, tá vendo, meu filho? Você conseguiu, você se perdeu, viu que era tudo errado, aquilo que você pensava, mas agora está aqui por mérito próprio. E não porque eu obriguei você, não porque eu te transformei numa estátua de sal, que eu mandei meteoros na tua cabeça, né? Ou te mandei lá para um umbral. Não, Deus não faz nada disso. Deus permite que a gente percorra a nossa jornada. E Ele aguarda. É o Pai paciente, que aguarda a transformação. Ele quer ver o filho voar, batendo suas próprias asas. E não ali preso em mandamentos, né? Em obrigações, como se ele tivesse um ego dizendo, você deve ser assim para mim. Deus não se sustenta pela nossa adoração, pelo nosso amor. Ele é o amor. Ele é a vida. Ele não precisa de nós para viver, para se sustentar. Ele só quer que a gente caminhe com as próprias pernas e voe com as próprias asas. Então, quando nós buscamos isso tudo, nós melhoramos vibratoriamente. E aí nós conseguimos ter mais insights do mentor, inspirações. Talvez alguns até falem em sonho. Quantos dizem, eu sonhei com um homem estranho conversando comigo. Mas você se sentia mal? Não. Estava ou normal, ou se sentia bem. Então poderia ser um mentor espiritual, né? Ou tem às vezes aquelas ideias repentinas, que às vezes é o mentor que fala alguma coisa que aquilo te remete a muitas situações que te ajudam em decisões na vida. Então esse é o trabalho do mentor. E não se materializar, sentar do seu lado e tomar um café com você para lhe explicar por que a sua vida é assim. Não é o objetivo dele, mas ele pode sempre estar ali para lhe ensinar. E proteger-se, é você que tem a responsabilidade de proteger-se, de desenvolver a sua intuição, a clareza mental para saber o que você deve e o que você não deve fazer. Para lá na frente, né? Lá na frente não se arrepender. E dizer, poxa, por que o meu mentor não me avisou que não era para eu fazer isso? É para você ter essa sapiência, né? Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até a próxima.